Ele é filho de uma das maiores apresentadoras de programa de auditória que nós já tivemos aqui do Brasil. Uma artista nata, sem sombra de dúvidas, não se discute isso. Eu estou falando, lógico, que é da Hebe Camargo, né? E ele está aqui com a gente, ele desenvolve um trabalho muito legal nas mídias digitais, através do seu programa também, onde ele mantém a memória de sua mãe muito viva, para a gente que conhece, poder sempre estar presente com ela, e para quem não conhece, poder manter esse legado, tá bom? Ele também é palestrante e faz muita publicidade nas mídias digitais. É com muito orgulho que eu apresento vocês o Marcelo Camargo. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Como que você tá, meu irmão? Muito feliz de estar aqui, viu? Prazer muito grande. E tem uma história para contar, viu, Fernando? História, tem né? história. Que legal ter você aqui. Tô muito feliz, tô arrepiado, viu, cara? Que bom, fico muito feliz. Obrigado legal, pelo carinho que foi recebido aqui. Imagina. Nesse ABC que eu adoro, já frequentei muito. Conhece o ABC, né? Muito, muito, muito. É muito legal quando a gente convida o pessoal de fora, aí chega aqui e fala, não, eu conheço o ABC, já tive tal experiência aqui, né? Nunca estivemos sozinhos, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. Muito bom. Você é muito simpático, viu, cara? Sempre muito sorridente, muito alegre. Obrigado, Você herdou isso da sua mãe, com cara? Certeza, com certeza. Você sempre foi assim, Marcelo? Sempre foi assim. Teve uma época engraçada, quando eu era assim, começo da adolescência, eu era um pouco tímido, sabe? E até quando eu ia no programa da minha mãe, que eu sentava sempre na primeira, segunda fileira, e ela sempre vinha brincar comigo, né? Isso ainda no começo dos anos 80, porque ela voltou pra TV em 79, eu tinha 14 anos. E aí, quando ela mexia comigo, no dia seguinte na escola, era aquele daquele jeito, né? Não enchei, tá? Eu falei, mãe, eu vou, mas não fale comigo, né? É isso daí. Puxa um pouquinho só o microfone pra gente aqui. E aí depois, por incrível que pareça, eu fui querer fazer televisão, ela deu uma gargalhada, porque ela achou que era brincadeira, e aí comecei e não parei mais. Muito legal. Você sabe que eu tenho uma lembrança de você no auditório mesmo. Algumas vezes sua mãe estava apresentando ali, falava, Marcelo, meu filho tá aí, a câmera focava em você, você estava assim lá na plateia. Eu lembro nitidamente. Assim, eu ia cara, muito, né? ia muito, e sempre ali aplaudindo, orgulhoso, né? Mas você sabe que é engraçado, né? Você vê como as coisas estão no sangue mesmo, né? Eu tive essa fase de timidez, mas quando eu tinha uns 5 anos de idade, minha mãe fazia um programa de rádio na Jovem Pan, e ela gravava em casa, na cama, no quarto dela. Vinha aqueles gravadorzão de rolo, de fita rolo, e ela gravava, e eu ficava do lado, né? E eu queria dar sempre bom dia pros ouvintes. Mãe, posso... Aí ela via, bom dia, ouvintes, com 5 anos. Demais, então você vê que cara? Tava no sangue, né? Demorou né? pra despertar, mas tava no sangue. Sabe por quê? É contagiante. É tão gostoso você estar perto do lado de pessoas alegres. Eu tenho certeza que você tem as suas responsabilidades como qualquer outra pessoa. Mas nem todos, eu, por exemplo, não consigo estar tempo todo com o sorriso no rosto como você tá. Eu não sei se você é assim no dia a dia, mas todos os vídeos que eu vi, aquilo que você fala nas mídias digitais, eu vejo você sempre muito alegre, muito vibrante. É muito bom, isso ajuda as pessoas de certa forma, né? É verdade, sabe, Fernando? Você falou uma coisa muito importante. Eu sinto que eu tenho esse legado herdado da minha mãe de levar essa alegria, né? Porque eu vi muitos comentários, pessoas falavam, eu estava passando um momento difícil. Quando eu vi a Hebe, parece que eu esquecia dos problemas, sabe? Então eu sinto essa responsabilidade boa de levar essa alegria, de trazer o programa mesmo que eu faço, é um programa de alegria, né? Para trazer alegria para as pessoas. E eu fico feliz quando as pessoas me comparam muito a ela, e falo, sorriso de vocês é igual, alegria, né? Então chega a ser contagiante. Se você tem essa percepção, e eu não fui o primeiro a falar sobre isso, é importante você cultivar, porque já que é natural de você, porque eu garanto para você, ajuda muito a gente. Que bom, né? Sempre esse sorriso no rosto, assim, o jeito de falar. Você entrou aqui já descontraindo, falando, cara, caramba, eu também posso rir, eu também posso entrar nessa vibe, né? Eu fico muito feliz. E eu e minha mãe, a gente sempre foi muito sonoro, né? Tem minha amiga aqui que fala que eu sou sonoro. Porque nunca eu cheguei em casa e falei assim, oi mãe, tudo bem? Não, ela sempre gritando, mamãe! Ela gritava, meu filho, sabe assim? Então a gente sempre teve essa alegria, essa sonoridade, assim, sabe? Espetacular, cara. Não poderia ser diferente vindo dela também, né, cara? Porque ela demonstrou isso a vida toda. Tanto que eu nunca tenho um telefone de amigo, coisa assim, alô? Não, é sempre, tudo bem? E fala uma coisa, você se considera uma pessoa
espiritualista, espiritualizado, Super. O que você falou? Me concentro, converso com Deus ali, Super. né? Você sabe, Fernando, que desde pequeno eu tenho uma espiritualidade muito grande, mediunidade, sabe? Eu nunca desenvolvi, Tá. mas já vi coisas e na época era pequeno, eu tinha medo, né? Mas sempre a espiritualidade foi muito forte para mim. E aceitar a perda da minha mãe, a passagem da minha mãe, para mim só foi possível graças a essa espiritualidade. Porque perder a mãe não é fácil, Pois né? é. E então E realmente, Mamãe Hebe, né? pois é, né? É. E era uma coisa que eu tinha pavor, né? Tinha pavor. Minha mãe me teve, ela já tinha 36 anos. Caramba. Então, a gente tinha uma diferença grande, eu sempre tive pavor disso. E só Deus mesmo para dar essa força pra gente. Mas eu sonho quase que toda noite com ela, você mesmo, acredita? cara? Acho que a gente tem uma ligação tão forte que eu sonho muito com ela. Você muito. precisou passar por um processo de aceitação, assim, que você está falando, para tipo, olha, isso aconteceu mesmo, vou seguir o barco? Não de aceitação, mas foi o luto da dor, né? Aquela dor realmente que quando ela partiu, assim, e é muito difícil porque assim a mídia era muito forte, né? Então não tinha como eu me isolar e não ver nada assim. Saíram 1000 reportagens, revistas. Eu pedi para minha amiga que está aqui, a Luiz, eu falei, Lu, você por favor compre todas e guarde. Hoje eu não consigo ver, porque era enfiar uma faca no Sim, meu coração. sim. Até eu criar forças para ver. Depois eu fui aos pouquinhos, Um eu fui processo começando aí, a né? conseguir programas, entrevistas, tanto que hoje, né, eu trabalho com a imagem dela, Sim. propagando a imagem dela, então. E hoje me faz bem. Hoje não é uma coisa que me dói, né? Inverteu, né? Hoje me faz bem, né? E nesse sentido, por mais que tenha os sonhos, você tem alguma coisa que te surpreendeu durante seu programa, alguma coisa que te emocionou, que chamou a atenção, meio que presença dela, ou não chega nesse nível, assim? Não, eu tive um sonho maravilhoso com ela, que ela veio até mim logo depois que ela partiu, um tempinho, e a gente tinha uma ligação muito forte, né? E às vezes ela ia no cabeleireiro e ela falava assim, tô com umas saudades do meu filho. Olha. E o pessoal falava assim, ele tá viajando? Não, tá em casa. Olha só. E aí no sonho ela veio para mim, linda, né? E eu falei, nossa mãe, você tá linda. Ela falou, tá, você achou? Ela falou assim, eu tenho muito trabalho nas colônias, mas o mais difícil para mim é a saudade que eu sinto de você. Caramba. Então, para mim, aquilo foi uma visita, com certeza. Tem um elo de ligação muito Sim, forte muito aí, hein? forte, muito forte. Que legal Muito isso, cara. forte. Muito bom. E você tem alguma história sobre sua mãe que te chocou muito, que causou alguma indignação, que você fala, cara, para isso, não é tão real, não é bem assim? Aconteceu alguma coisa? Não sei se ela permitia isso, né? Mas você chegou a defender ela em algum momento, assim? Acho que muito hoje, né? Assim, depois que vem essa história que eu falei primeiro da casa, né? Mas é muito em cima de mim, né? Mim e do Cláudio na época. Como que o filho e o sobrinho deixam a casa naquele estado? Caramba. Tanta gente sem casa, vocês deixam a casa. E até entender que a casa não era nossa, não sei o quê. Mas assim, com ela viva, não me lembro, assim, não me recordo. Eu lembro, assim, uma vez assim, que eu tava na praia. E tinha duas senhorinhas conversando na praia, né? E nem sonhavam quem eu era. Uhum. E na época minha mãe tinha uns 70 anos, né? E a senhora disse, não, que a Hebe já tem 80, ela tá mentindo, ela já passou dos 80. Aí eu virei e falei assim, não tem não! Já Não resolveu tem, não. ali mesmo, né? Ai, que barato. Mas ela nunca escondeu a idade. Minha mãe nunca escondeu. Ela não foi te esconder, não. Nunca. Ela partiu com 83 anos É e engraçado meio. que você vê, não sei se é por causa do documentário agora, se isso já era público antes, mas é Lélio, né? Lélio. Pergunta que você é filho do Décio, né? Isso, Mas quando foi o casamento do Lélio, teve aquela história marcante, olha, eles vão casar com separações de bens, não sei o que, não teve um pouco disso? Do Lélio ou do Décio? Do Lélio. Não, eles não chegaram a casar. Ah, não chegaram a casar? Não chegaram, eles só foram morar juntos. Tá, mas teve uma documentação, foi assim, de separação de bens, alguma coisa assim? Com meu pai. Ah, foi com o Décio, com meu pai. Pensei que era com o Lélio. Não, com meu pai, porque na época, artista tinha muito preconceito, né? Tá. E o meu pai vinha de uma família com relativo dinheiro, né?
E aí parece que o pai do meu pai não queria, porque achava que podia estar querendo dar golpe, essas coisas, né? E aí casaram meio com separação de bens, né? Tá. Eu pensava, entendi mal que era do Lélio, porque tem essa história da casa, não, mais um gancho para falar, olha aí, né? Foi, cara, não tem nada a ver com a casa. Não, foi do meu pai. E minha mãe sempre falava assim: casei com separação de bens por causa do seu João, que era o pai do meu pai, e ele morreu nos meus braços. Olha só. Então, realmente, ela conquistou, né, todo mundo. Muito com bom. Alegria. E nesses documentários, nessas coisas que passaram aí tentando traduzir a vida dela, falando sobre as verdades da Hebe, tem alguma coisa ali que não é muito real? Você foi crítico com alguns pontos? Bom, olha, isso aqui não é... O filme foi um horror, né? né? Qual o nome do filme? Hebe, a Estrela do Brasil. Ah, tá. O filme foi um horror. Nós vínhamos de um musical lindo, do Falabella, né, que foi o diretor, maravilhoso. Isso tudo foi gestão do Cláudio, né? Mas o Cláudio sempre dei muito bem com ele. Sim. Quando eu fui assistir o filme, eu fui ver um ensaio, já não gostei muito. Falei, sei não. Tá muito fora da realidade, né? Quando eu fui na estreia, na pré-estreia do filme, eu fiquei meio anestesiado, sabe, Fernando? Porque aquela noite glamurosa, né? Os artistas, um filme da minha mãe, sabe? E quando eu assisti, eu vi que eu não gostei, mas eu não entendi direito a coisa. Eu estava realmente meio anestesiado. Quando eu cheguei em casa, eu li uma crônica do Amaury, na coluna do Amaury. Não lembro quem escreveu. E eu falei assim, essa crônica está perfeita, que falava. Que pena que o filme tinha tanta coisa linda para mostrar de Hebe, não sei o quê. Mostraram uma Hebe vulgar, quase que alcoólatra, e eu liguei e falei, olha, concordo com você plenamente. Assim, posso publicar esse seu depoimento? Falei, pode. Bom, no dia... mas aí tem a parte também do espiritismo de novo. Sim. Porque quando eu cheguei em casa, né, li isso, e eu pedi muito a Deus para me orientar, né? E eu falei, o que eu faço? Me calo ou vou para a mídia, né? E, Fernando, assim, eu na minha mediunidade, eu escutei direitinho uma voz de homem falar para mim assim, defenda sua mãe. Olha, até arrepia, assim. Aí eu fui com tudo, né? E aí, no dia seguinte, eu me senti a personalidade, mas eu quero todo mundo Sabe em que eu cima fico de mim. imaginando? Porque eu vi um pouco sobre essa crítica, eu fiz essa pergunta até um pouco proposital para entender um pouco melhor. Eu sei que no mundo dos artistas há muita política, muito contrato, nem todos os direitos são seus. Eu tive muito acesso a artistas músicos, por exemplo, e às vezes passou o tempo de carreira e ele fala, cara, eu vendi aquele álbum, eu vendi aquela música, não me pertence, não sei o quê. Eu falei, cara, mas como assim você vendeu a sua obra e tal? Então, às vezes, quando eu vejo esse tipo de material, principalmente com a crítica, né, um alcoolismo, por exemplo, calma aí, não é bem assim. Não, eu fico imaginando que passa um crivo sobre você e sobre o Cláudio, você não teve uma aprovação de roteiro e uma história de ódio entre mim e o Lélio. Pois é. Nunca aconteceu isso, imagina, a gente se dava super bem. Claro que numa convivência de 20 e tantos anos, você tem altos e baixos, claro, entendeu? Só que quando a minha mãe faleceu, eu passei para o Cláudio os direitos de montar essa biografia, filme, e ele que cuidou do filme. Para mim foi uma surpresa. Só que tem essa aprovação, então. Tem dele, sim. Porque todo mundo me cobrava. Você está falando mal, por que você aprovou? Encheu o bolso de dinheiro. Não. Primeiro lugar, não fui eu que aprovei. Segundo, não recebi um tostão desse filme, graças a Deus. Porque eu jamais aceitaria ficar com um dinheiro de uma obra que eu tô totalmente contrário. E que, na minha opinião, foi totalmente denegrindo a imagem da minha mãe, que graças a Deus está acima de tudo isso. Sim. Mas eu falei pro Cláudio, minha mãe só tem a minha aqui para defender. Então, eu vou defendê-la, doa a quem doer. Ele, em momento algum, falou, não faça isso, ele me respeitou. A Carol Couto, que foi a roteirista, ficou magoadíssima comigo, mas é minha mãe, Fernando, eu não posso deixar. Se fosse uma ficção, não você fala, cara, eu vou ganhar meu contrato, eu vou assinar aqui por esse valor. Cara, mas da sua mãe, não é? O papel não posso, não dava para ser diferente. Ainda mais depois de ouvir o que eu ouvi, defenda sua mãe. Agora, depois, a mesma Carol Couto fez um documentário na Globo, foi maravilhoso. E aí? Entendeu? Palmas, aplaudi de pé, chorei, me emocionei, entendeu? Aí sim. Tá bom.
Legal. E quando você decidiu manter esse legado, né, vindo da sua mãe, manter tudo isso de forma muito viva, fiquei surpreso com esse lance do museu, vou querer ir lá, hein, cara. Sim, não, vocês Né, estão isso eu convidadinhos, quero né? ver, né. Você mediu um pouco o tamanho do esforço, se você assumia essa responsabilidade mesmo para manter esse legado, tamanha grandiosidade dela, que Sim, a não, realmente, responsabilidade é grande, cara, eu fiquei né. assustado, porque a Helena, que é a viúva do Cláudio, falou, é tudo seu, agora sob seu cuidado. Caramba. Milhares de vestidos, sapatos, troféus, álbuns, fotos, recortes. Eu falei, meu Deus, né? E eu ali falei, o que eu faço? Eu tava só com o café, com o selinho, né? Aí eu falei, eu preciso da ajuda de alguém. A Lídia Saeg, que sempre foi muito amiga da minha mãe, que ama minha mãe, falou, eu estou aqui se você precisar de mim, Isso é bom. né? É. E o Revaldo, que era aqui de São Bernardo, que também foi um grande amigo meu e conviveu muito com ela, uma pessoa também que eu confio plenamente, chamei ele também para me ajudar. Então os dois hoje cuidam do legado. A Lídia fez uma casa maravilhosa, com amor, com carinho. Se você for lá, todo mundo que vai se emociona. Imagino, dá para explorar Entendeu? E eu bem tenho isso, hein. muita Sim, gratidão, sim. tanto a ela, que montou tudo isso, como o Evaldo, que cada vez que conta a história dela, os olhos enchem d'água de emoção, entendeu? Legal. E E dá para explorar muito mais aí, viu. Tem muita coisa assim pra agora a ver, né. gente tem que Muita fazer. Eu falei, história. pô, o Ratinho podia montar um É, museu, o exatamente. Luciano Hang, sei lá, entendeu? É Para o mesmo. público poder É. ir, né? Que Seria legal, muito legal. seria muito bom. Eu também vi que sua mãe tinha um sonho em fazer um programa fora do Brasil, né, mais É. especificamente em Portugal, né. Vocês tentam, assim, manter isso vivo, reproduzir os programas lá? Tem algum projeto internacional? Foi o Né. único sonho dela que eu acho que ela não realizou. Ela ama Portugal, amava Portugal, cantava fado maravilhosamente bem, Pois muita gente não é, sabe. é. Às vezes ela cantava no programa É dela, o fado. verdade, é. E era um sonho dela, mas o Cláudio tentou algumas vezes, acabou não acontecendo. E não tentei, né? Não tenho contatos, né? A gente nunca sabe. Eu acho que o bacana da vida é imprevisibilidade, né? Você nunca Verdade. sabe o que vai É. amanhã, de repente surge alguma Sim, com coisa, né, certeza. Fernando? Você acha que esse era o maior grande sonho, o sonho maior dela? Ficou alguma coisa para trás além É isso. da história Acho que ela realizou todos os sonhos dela. você teve essa sensação de que era uma Sim, pessoa muito sim, ela teve uma realizada? vida plena. Ela mesma deu uma entrevista falando: quando eu morrer, não chorem por mim. Tive uma vida maravilhosa. Deus foi maravilhoso comigo. Verdade. Então, isso aí era um sonho, mas que não chega a ser assim uma tristeza na vida dela. Não, Foi muito uma pelo coisa contrário, que era um ela gostaria. complemento, né, Mas ela uma foi muito, extensão. fez matérias lá em Fátima. É, Então, ela foi bastante a Portugal, né? que legal. Em relação ao perdão, Marcelo, o que que você acha dessa palavra perdão? Já que você tem esse lado, o espiritualizado, mais aflorado, o que que você acha dessa palavra do perdão? Eu perdoo fácil, viu? É Eu mesmo? perdoo. Isso é bom, hein, cara? Eu perdoo fácil. Eu sou uma pessoa que não guardo rancor, sabe? Né? Às vezes a gente fica magoado com alguma coisa, né? E diz que a mágoa não faz bem também, nem para a saúde da gente, Verdade. né? Mas eu acho que o perdão a gente tem que vir fácil para ele, não é? Tem aquela história de que quando a gente perdoa, a gente está se libertando, né, o perdão é mais nosso do que entregando para a Com pessoa, né. certeza, com certeza. E eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito da harmonia, eu detesto a discórdia, sabe? Então eu sempre estou tentando, desde pequenininho eu tinha isso, sabe? É. De tentar que as pessoas sempre estejam em harmonia, sabe? Que mês que você nasceu? Setembro agora, dia Setembro. 20, eu vou fazer Olha, o você sessentar. vai fazer 60, é mesmo, em setembro? Que legal. Você acha que sua mãe precisava de algum perdão, passar algum perdão para alguém? Ela chegava a falar desse assunto ou não? Não, acho Não? que nunca teve assim não me lembro Não assim lembro. dela Porque falar. tem aquela relação do Silvio Santos, não teve? Do É, perdão dele lá no velório é. dela, tal, né. A O que saída dela será do que foi, SBT cara? ficou meio nebulosa, assim, né? Que era o Cláudio que tratava de tudo. Aham. E eu não sei, na época eu também nunca fui de interferir muito, né? Claro, eu dava os conselhos quando ela perguntava, quando ela reuniu eu e o Lélio para saber se ela deveria ir para o SBT, nós somos unânimes, Aham. e o Cláudio disse que era que assim, não estavam acordando negócio de salário, porque quando ela tinha um salário X no SBT, aí o Silvio teve um problema grande com o Banco Ah, Pan-Americano. teve aí um momento, é E aí verdade. ele reduziu na metade o salário de todos os funcionários. Minha mãe nem hesitou, falou, claro, não sei o Com quê. certeza. E aí parece que agora ia haver mais uma redução.
e aí nem ela, nem o Cláudio se sentiram confortáveis, e a Rede TV cobriu o salário que ela tinha no SBT. Mas nunca, minha mãe, ela tinha uma admiração pelo Silvio Santos. Ela sempre falou que o Silvio Santos foi um grande patrão, sabe? Nunca atrasou um salário, sabe? E ela tinha um respeito, uma admiração, tanto quando ela estava no hospital fazendo químio. Um dia o Silvio ligou no celular para ela. Caramba. Cara, tira tudo, não precisa mais de químio, porque ela ficou eufórica. Eu acredito, ele tinha esse poder também. Tinha, eu vejo ela a versão feminina dele, viu, cara? Eles têm uma propriedade muito parecida. Tem. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: o Silvio Santos, ele é um grande empresário, um grande apresentador, a carreira dele é indiscutível. Sim. Mas ele também é passível de acertos e de erros. Imagina quantas coisas que ele queria que fosse de um jeito, foi de outro e tal. Né? E não seria diferente com a relação com a sua mãe. Mas na grandeza do Silvio, né? Algo que naquele momento ele falava, Hebe, eu preciso pedir perdão, né, cara? Eu achei que tão grandioso. Talvez ele tenha pensado, poxa, eu podia ter chamado ela aqui em casa e acertado tudo, né? Porque ele gostava tanto dela, em relação ao entusiasmo com que ele falava, olha quem que vai entrar aqui agora, acreditava no Teleton, tanto, que eles faziam aquela... Você entendeu? Então o que faltou, né, pro Silvio, né, chegar nesse ponto e... Acho que foi, não sei se foi o Ratinho ou o Carlos Alberto de Nóbrega que falou, o que faltou foi o Silvio ligar para a Hebe e falar, vem aqui, vamos resolver. E tal, né? Então, talvez seja isso, mas ele é passivo, não é uma coisa racional, que ficou com bronca, ainda mais vindo dos dois. Né? Muito legal. Você consegue sentir que estrela e saudade andam juntos, assim, quando você posta algo da sua mãe, você sente algo, relação assim, uma imagem dela e ao mesmo tempo essa estrela... Qual é o seu sentimento quando... Eu sei que você está muito habituado, tal, mas você ainda tem essa sensibilidade? Tem a saudade, às vezes eu vou lá no acervo, no legado, e fica passando o programa dela, né, direto ali. E às vezes eu sento ali, fico olhando, aí dá aquela saudade, sabe, assim? Olha só. Você fala, puxa vida, né? Eu sinto ela comigo, mas a vontade mesmo de você olhar, tocar, falar, perguntar, mãe, você tá gostando do que eu tô fazendo? Você tá feliz, sabe? Isso eu sinto falta, assim, muito mesmo. Bom. E dá uma saudade. A gente tem algumas imagens aqui. Coloca aqui pra gente, Rodrigo, algumas imagens no monitor aqui da Hebe. Aqui a gente separou umas imagens. Eu queria que você olhasse para essas imagens aqui. A gente tem ali, tem aqui, ó. Tem aqui. O que você sente quando você relembra, assim, Marcelo? Essa aí deve ter sido do SBT ainda, né? Muito ela aí, né, cara? Muito ela. Essa aí é mais ela ainda, gargalhando, alegria. É muita convicção, cara. Olha isso, cara. Né? Aí. Sensacional, cara. Muito bom gosto, muito elegante. Né? E alegria, né? Você falou que eu tô sempre sorrindo, ela aí, também, né? Muito isso aí igual, cara. É muito do DNA mesmo, né? É bom. Até tem uma foto na internet, é incrível, porque tem assim, uma eu beijando ela, e ela de olho fechado, e a outra, num outro momento qualquer, ela me beijando, mas o sorriso, a expressão dos dois nas fotos diferentes, recebendo o beijo, é igual. Idêntico. É igual. Até eu falei, gente, é muito igual, sabe assim? Legal, muito bom. A gente separou um trechinho de uma imagem aqui do próprio documentário. A gente tem imagem, tem áudio, os dois, né? Vamos soltar, eu queria que você ouvisse um pouquinho. Tá e bom. Se você consegue falar alguma coisa sobre isso. A galera de casa vai conseguir ouvir também, Rodrigo? Então vai, manda aí pra gente ir. Vamos lá. No dia do programa, não estava esperando o nascimento. Todo mundo até soube, inclusive eu, que ela tinha ido para a maternidade porque ela não entrou no ar às 15 horas, porque ela foi ter o Marcelo. Que Marcelo, meu filho, é a minha força. Qualquer problema que eu tenho, eu não transfiro e nem comento com ele, mas aproveito no momento em que ele dorme para olhar na sua cara, no seu sono tranquilo, e aquele corpo me transmite uma força maior e eu acabo superando meus problemas. Em casa eu até esquecia que ela era a Hebe Camargo, né? Então aí a gente saía
pra rua ou em alguns eventos, aí era aquela coisa, né? O pessoal vindo, dando tchau na rua, ela adorava dar tchauzinho no carro, e quando chegava nos eventos era aquela loucura, aí caía a ficha, nossa, né? Minha mãe é a Hebe Camargo, sabe assim? Eu estava afastada da televisão, um filhinho de 1 mês, 30 dias, que maravilha. E ele me convidou, como resistir ao convite de um amigo para apresentar o filho na televisão. Eu tenho o prazer muito grande de apresentar nesse momento Ele faleceu, a Magali né? do Porto. Mas foi o pessoal da Globoplay me chamou, que fez o documentário, para assistir o primeiro episódio. Caramba. Eles estavam com medo que eu fosse Pois é. O dia que eu ouvi isso, mas Você eu chorava. Você não imaginava. Não imaginava, nunca tinha ouvido isso. Caramba. Eu chorava de soluçar, das lágrimas escorrerem. E me fala uma coisa, o que você espera que o público ganha, né? Assim, um retorno do público quando acompanha suas redes sociais, o trabalho que você faz, o que o público pode esperar da memória da sua mãe, cara? Eu espero, assim, levar sempre essa alegria que ela levava, né? Continuar levando essa alegria. Eu acho que a gente tem uma missão aqui nesse mundo, né? Às vezes a gente fica meio assim, às vezes eu falo assim, será que eu já não cumpri a minha, sabe? Porque eu falei, puxa, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi amigos, sabe? Assim, você fica meio... Jamais tive depressão, sabe, Fernando? Jamais, assim. Uhum. Mas às vezes você se questiona, Com certeza. né? Mas aí me vem realmente, quando eu vejo essas coisas, quando eu tô fazendo o trabalho, assim, eu vejo realmente que a minha missão ainda é grande. Ainda é grande, eu tenho consciência disso, de levar ainda muita coisa para muita gente no sentido de alegria, de carinho, de um sorriso, né? Às vezes um sorriso, às vezes um bom dia que você dá para alguém, muda, jeito não é? bom dia, e eu sou muito assim, às vezes eu tô na rua, eu converso com todo mundo, eu falo no elevador, bom dia, brinco, as pessoas nem sabem quem eu sou, entendeu? Tem gente que nem gosta, mas eu sou assim, eu sou comunicativo, eu gosto de falar, eu gosto de... Se eu puder visitar as pessoas, levar alegria, então acho que essa é a minha missão, até o dia que Deus achar. Com certeza. É isso que as pessoas vão conseguir receber quando estiver acompanhando aí suas redes. Né? Então assim, o Café com Selinho, o programa Hebe lá em Santa Fé foi maravilhoso, você vê, parecia que ela estava lá, porque nós botamos um telão dela falando com o público no dia do DVD, e ela falava com o público como se estivesse ali, sabe assim? E teve uma coisa tão incrível que ela começou a falar assim, luz, 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 aumenta a luz, aí aumentaram a luz, eu não sei se foi coincidência, se foi sensibilidade, foi incrível. Então é isso que eu quero, levar essa alegria e a imagem dela, né, através dela, porque hoje, como eu te falei, as pessoas transferiram para mim esse carinho e eu sou extensão dela, né, então é isso que eu pretendo. E do seu pai? Seu pai, você fala pouco, qual foi a relação com ele? Meu pai, assim, tivemos uma relação ótima, meu pai era muito divertido, muito engraçado, meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos, mas a gente se via sempre, tipo, pelo menos 1, 2 vezes por mês, mas assim, quem me criou, quem me deu amor, foi minha mãe, né? Então minha mãe, ela costumava dizer, eu fui sua mãe e seu pai. Mas meu pai era uma pessoa ótima, assim, nunca tive mágoa do meu pai, ele foi um pouco ausente? Foi, mas... Tinha uma relação boa, sempre para comer pizza. Ele teve um outro filho, Decinho, com a Sandra, que fez ontem 30 anos. Olha só, você é o dobro da idade. Que legal isso, cara. Você eu sempre falava assim, meu Deus, quando o Decinho tiver 30, eu vou ter 60. E chegou. É isso. Mas é um querido, me dou muito bem com ele, com a Sandra. Fiz um programa com a Sandra, deu quase 500 mil de visualizações. Sabe? Que show isso, e meu pai era assim, meu pai era divertido, ele era engraçado, sabe? Uma figura mesmo. Assim. E esse legado com a sua mãe, para uma profissão sua, o que você faz hoje, o que trouxe para a sua profissão, assim? Você acha que tem uma palavra específica ou algo uma inspiração? O que o legado trouxe para a sua profissão? Acho que assim, tudo, né? A inspiração, o aprendizado, né? Porque eu tive uma professora de comunicação 47 anos ao meu lado, né? E uma professora crítica, não pensa que era filhinho que ela ia falar. Pô, isso que era boa. Então. Então, assim, ela que me inspira, a alegria dela, e assim, eu quero continuar
transmitindo o que ela fazia, entendeu? Acho que a gente é muito parecido, eu e ela, isso aí Com realmente, certeza, é mesmo. graças a Deus. Então... E as mídias digitais ou a TV, você acha que tem conteúdo suficiente para ter sua mãe como referência, como inspiração de como fazer? Você acha que ele é uma referência para a nova mídia de hoje? Eu acho que ela sempre vai ser, né? A comunicação, né? Porque ela é a cara da comunicação. Minha mãe tinha o dom da comunicação e a facilidade, né, Fernando? Claro que guardado as devidas proporções, eu acho que eu herdei um pouco isso dela, né? Que Hebe é única, né? Sim, com certeza. Se eu chegar os pés dela, já estou feliz, entendeu? Mas ela realmente ela é a mulher à frente do seu tempo, a comunicação, o empoderamento. Acho que há muitas mulheres se inspiraram, se inspiram e se inspirarão em Hebe Camargo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Me diverti muito, te conhecer, receber um pouco dessa sua alegria, foi mágico, né? Estou energizado aqui. Obrigado. Você de verdade credibilizou o nosso programa, quero agradecer sua amiga que toda a paciência teve aqui com a gente também, né? Conte sempre com o Click Play, né? Se a gente puder contribuir com seus trabalhos também de alguma forma, a gente está aqui à disposição, tá bom, minha amiga? Eu que agradeço o carinho que vocês me receberam, a audiência aqui de vocês, e é só chamar que a gente vem, né, Lúcio? Legal, vou acompanhar. Minha mãe falava assim, se chamar eu vou. É isso mesmo, ia mesmo. E a gente sempre faz uma pergunta final aqui para o nosso programa, fazendo um pouco de alusão ao nome do nosso programa, para finalizar com essa descontração toda. Eu quero fazer essa pergunta para você, para ver o que você... a forma como que você consegue responder isso pra gente, tá bom? A gente sempre faz a pergunta para os nossos convidados assim, qual é o seu lado demente da vida? O meu lado demente? Meu lado demente? Eu acho que o meu lado demente é conversar com quem eu nem conheço, sabe? Assim, eu saio na rua, eu vou no lugar, eu já começo a contar história, e algumas pessoas interagem, né? Outras não, mas eu gosto do público, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, sabe? Então eu acho que esse é o meu lado. É uma inteligência, não é tão demente assim, é uma demência do bem, né? É do bem, né? Do bem. Legal, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Viu? Sensacional. Agradecer a sua audiência que esteve aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, que o nosso conteúdo aqui com o grande Marcelo tenha sido relevante para você, como foi para nós ter você aqui no programa com a gente, tá legal? Então hoje a gente vai ficando por aqui e veja só, te vejo no próximo programa. Valeu, até lá.